Boa tarde. Bom, eu vou aqui, não é retrucar, mas passar uma informação correta. Um rapaz aí, que acho que é aluno meu, fez uma entrevista falando que a Ordem Santa Esmeralda foi formatada depois que o Sananda chegou aqui. Bom, posso chamar ele de totalmente fora de sem noção. A Ordem Santa Esmeralda, ela foi constituída na supraconfederação antes da criação do universo local de Nebadon, que é mais novo que o de Shinkara, antes da chegada de Mika a Avanashantar. Então, a Ordem Santa Esmeralda é uma instituição criada, fundada pelo Shiva Ramakur, a partir da energia Starher Yansun, como uma forma de plasmar códigos genéticos do Yansak, do Starher e de outros co-criadores cósmicos, antes do Mika, antes da ordem micaélica, antes de Jesus, Sananda, Gautama, tudo que vocês conhecem, para permitir a permeabilidade cognitiva da rede neural barra alma dentro do simulador encarnacional Avanashantar. Tá? Então, o que esse rapaz dá de entrevista está totalmente furado, errado, o cara não tem noção de nada. Se fez curso comigo, não estudou porra nenhuma. Sendo bem sincero. Tá? Então, assim, vocês querem associar tudo a Jesus. Jesus tem 2000 anos. Nebadon tem alguns éons, mas ele é um universo mais novo. Tá? Por isso que a idade que vocês, os cientistas da Terra, falam entre 13, 15, já estão falando em 18, 20 bilhões de anos do universo, se refere a Nebadon. Quando eles começaram a fazer espectração, captações de outras regiões e outros aglomerados, além de Laniqueia, já se fala em 98 bilhões de anos de existência do universo, em aglomerados que estão muito mais distantes do que todo o setor local de Laniqueia, que é Nebadon. Então, Nebadon é muito mais novo que o próprio Shinkara. E a Ordem Santa Esmeralda foi formatada antes da própria existência de Shinkara, que tem mais do que 3 vezes a idade de Nebadon. Então, o que acontece aqui? A Ordem Santa Esmeralda, ela tem como função estrutural criar a condição de que a rede neural, alma, possa penetrar no simulador Avanashantar e dentro do multiverso, nas diferentes genomas. Então, a Ordem Santa Esmeralda estabelece os genomas primordiais, básicos, onde ocorrerá o processo de acoplamento da rede neural, a criptografia cognitiva, como eu coloquei naquele artigo, né, do Robert Penhausen e de outro aí que esqueci, Ramenoff, justamente o que eu já venho falando da permeabilidade da matéria bariônica, energia escura e energia em matéria escura, e a tríade. Então, a rede neural, que não é imaterial, é imanifesta, ela vai permear a tríade e vai ter sua experiência encarnacional. Esse processo é de responsabilidade da Ordem Santa Esmeralda. Não tem nada a ver com Jesus, Sananda, Mika, nem com a Ordem Micaélica, que esse babaca colocou. Tem que chamar de babaca, porque ele está querendo dar aula sem ter fundamentação. Entende? Em vez de ajudar, está atrapalhando as pessoas. Tá? Não se esqueçam que a origem da informação da Ordem Santa Esmeralda fui eu que coloquei. Ninguém no mundo falava em Ordem Santa Esmeralda antes de mim. São 64 e tantos livros. Hoje todo mundo me plageia. Então vamos começar se vai para plagiar direito, pelo menos com informação correta, não passando merda para as pessoas. Então o que acontece? Da dissidência da Ordem Santa Esmeralda, ou do desenvolvimento dela, surgiram diversas outras ordens, posteriormente, em cada universo local, em cada setor, para ajustar os projetos locais de cada hierarquia dentro dos projetos do Conselho Cocriacional da capital de cada universo local. Salveton desenvolveu sua correspondência Santa Esmeralda, através de Mika, como Shinkara, sua correspondência cocriacional através dos 7 samurais, ou Starher Yansun, que dá no mesmo, praticamente,
né, da Mona e Azerati, assim como o Tiffany's foi de outro co-criador, que eu não lembro o nome agora. O Metraton teve outros universos locais, no qual ele também fez plasmou suas codificações. Tá? Então a Ordem Santa Esmeralda não tem correlação com a vinda de Jesus, tem correlação com o processo de permeabilidade encarnacional dentro do multiverso Avona Shantar, bilhões e bilhões de éons antes da existência de Nebadon. Um éon de Avona Shantar são 100 milhões de anos da Terra. A estabilização de Shinkar, a estabilização do superuniverso de Orvoton no entorno de Avona Shantar tem aproximadamente 260 milhões de éons. Então podemos dizer que a idade mais ou menos aproximada de Avona Shantar, usando essa numeração que não é correta, mas dá para usar como referência, são cerca de 300 milhões de éons. Repito, um éon são cerca de 100 milhões de anos da Terra atualmente, usando o nosso atual calendário. Então façam as contas, vocês vão ver que a coisa é muito, muito mais antiga, muito anterior à criação de Nebadon, muito anterior à chegada de Mika a Avona Shantar. Ok? Bom, continuando aí, já que o pessoal fez perguntas, uma delas é interessante. Qual a relação do Metraton com a Ordem Santa Esmeralda? Então vamos voltar na criação de Avona Shantar, na estabilização de Avona Shantar. Avona Shantar tem dois momentos de estabilização na estrutura bariônica, né, e na tríade. Uns 350 milhões de éons, quando ela é formatada originalmente, né, e aí no decorrer disso, nos quase, vamos colocar, 110 milhões de éons posteriores se formatam e se consolidam barionicamente energia escura e matéria escura, ou seja, a tríade, os 7 superuniversos, sendo o nosso o último deles. Pois bem, sendo que a matriz matemática de Avona Shantar tem duas matrizes. Na estrutura bariônica da tríade, é 12 elevado a 12, portanto são 144 superuniversos a serem formatados. Nós estamos no 7º ainda. E do ponto de vista da imaterialidade do plano imanifesto, a matriz é 13 elevado a 13. Tá? Então, o que acontece? A estabilização de Avona Shantar é dada pelo Conselho Voronandek. São 21 Voronandeks, entre eles o Starher, que é o nome que eu criei, que eu recebi aos 4 anos de idade. Então não existe, não há acesso a Starher, porque o nome Starher é o código meu pessoal. Ninguém chega a ele pelo nome Starher, porque é o meu código pessoal de acesso. Pois bem, então o que acontece? No processo de estabilização, quando o Avona Shantar se estabiliza com o 7 superuniversos a 260 milhões de éons, passa-se um bom tempo até que todos os filhos paradisíacos ancestrais que vieram de outros universos anteriores à formatação de Avona Shantar viessem brincar de deuses aqui. Tá? Então aí vem o Metra, o Mika, e Emanuelis e muitos outros. No livro Sete Samurais e no livro Supraconselho eu coloco o nome de vários filhos paradisíacos que fazem parte, inclusive, do Conselho de Salventon de Nebadon. Não é só Mika, tem muitos outros. Então o que acaba acontecendo? Os Voronandeks são basicamente os que formataram o computador quântico, o supercomputador quântico Avona Shantar, que nada mais é, para vocês entenderem, um videogame, onde nós somos usuários que vamos entrar para ter as nossas experiências encarnacionais, para deixar mais simplificado para vocês. Então, dentro do 12 elevado a 12 e das diferentes dimensões que cada um dos 144 universos, superuniversos podem formatar, eu tenho o entrelaçamento do multiverso partindo de todas as variáveis matemáticas que cada um deles pode formatar, que são infinitas combinações dentro de um supercomputador quântico. Certo? Então, os mensuradores, os manipuladores, os tensionadores do jogo são os Voronandeks, que controlam o equipamento, as leis, as regras. Mika, Metraton,
Emanueles e tantos outros, eles são usuários. Entende? Então vamos entender. Por exemplo, esse celular que eu tenho, ele foi fabricado pela iPhone. Quem fabricou? A Apple, são os Voronandex. Todos nós somos usuários, seja iPhone, Samsung, Motorola, etc, etc. Nós manipulamos, usamos para nosso bem-estar, nosso dia a dia o celular. Mas quem criou ele não foram os usuários. Aí que está o erro cognitivo da maior parte das pessoas. Mika não é criador de Avona Chantar. Mika, Metraton, eles não criaram porra nenhuma. Eles vieram ter experiências cocriacionais e desenvolver seus jogos, seus projetos, incluindo, como o Anhotak, que é irmão do Mika, o jogo de xadrez cósmico. Tá? Então aí que vem a questão. As nossas supramônadas, elas são usuárias. Simplesmente isso. Usuárias do equipamento chamado Avona Chantar. Ficou claro isso? Sérgio pergunta como foi formatada a Ordem Chamuna, o Conselho Chamuna, e sua relação com as outras estruturas e basicamente com o Conselho dos Exus. Pois bem, então nós precisamos entender o seguinte. Quando se formatou o projeto Avona Chantar, decorrente de outros universos anteriores, que ainda existem em outro layer totalmente diferente, dentro do conceito imanifesto, dentro do entendimento da nossa atual física quântica, poderíamos colocar assim para que vocês me entendam, simplificando para um coeficiente intelectual terrestre. Imaginem que a Avona Chantar é o fígado do corpo humano. Nós temos pâncreas, coração, rins, intestino grosso, delgado, esôfago, bexiga, útero, testículo, cérebro, pulmão, por aí vai, certo? Então, o contexto cósmico antes de Avona Chantar envolve diversos outros órgãos, logo diversos outros universos. E quantos seres humanos existem na Terra? Supostamente 8 bilhões. Então, usando a mesma proporcionalidade matemática, existem bilhões de bilhões e bilhões de células além de Avona Chantar. Ponto, para que vocês entendam. Então, vamos colocar o seguinte, quando foi formatada a cocriação dentro da plataforma Avona Chantar pelo Conselho dos 21 Voronandex, cada célula que formataria uma galáxia, cada célula que formataria um aglomerado estelar, seja uma pequena galáxia, um enxame aberto, semiaberto ou uma galáxia de grande porte, teria que ter sua estrutura administrativa, que é chamada Conselho Chamuna. Então, o Conselho Chamuna não é da Via Láctea. Todas as galáxias do multiverso possuem seu correspondente Conselho Chamuna. Ponto. Todo o Conselho Chamuna é constituído por Lanonandex primário, que também são Voronandex primários, obviamente, e um 13º Voronandex. Por quê? Porque a matriz de Avona Chantar é 12 elevado a 12 ou 13 elevado a 13. Então, o 13º Chamuna sempre será um arcanjo Lúcifer. Então, o arcanjo Lúcifer não é um arcanjo, uma pessoa, um indivíduo, uma consciência. É um cargo administrativo dentro do multiverso e dentro de cada Conselho Chamuna. Então, o que acontece? Como o arcanjo Lúcifer é quem determina a programação de cada galáxia, que basicamente é a densificação das diferentes dimensões que existem na estrutura bariônica, o executor das leis da física quântica dentro da estrutura bariônica recaem diretamente ao trono de Orixá Exu. Então aqui entra o mistério de Orixá Exu do Ifá e do Candomblé, que os humanos também não conseguem decodificar. O que é esse Orixá Exu? São Lanonandex, Voronandex, Goronandex e Melquisedex que estipulam a programação do projeto de simulação existencial e encarnacional dentro das diferentes dimensões da matéria bariônica, estabilizando
e dando movimento atômico dentro da interação nuclear fraca e forte, o que aí entramos em gluon, mesons pi, hadrons, e por aí vai, táquions, gravitons, etc. São os Exus que manipulam essa energia. São os tronos do Orixá Exu, dentro do conhecimento afro-brasileiro, Umbanda, Candomblé e Ifá, que a gente enquadra o Orixá Exu, certo? Então, o Orixá Exu, ele é um Deva ou um Voro, o que seja, dentro da estrutura de sustentação do multiverso, para que haja manifestação da nossa consciência barra alma, tendo experiência encarnacional, seja para o reino humano, humanoide, felídeo, aviário, reptiliano, draconiano, dragão, anfíbio, insectoide, etc, etc, etc. Então, para todas essas hierarquias, existe o equivalente na sua linguagem a Orixá Exu, certo? Que não tem nada a ver com o contexto de Ekuru, ou seja, Orixá Egum, que a Umbanda trabalha, que outros centros trabalham, que é basicamente o quê? Um desencarnado que já foi humano trabalhando na gira para ajudar a gente, certo? Aí é um resgate planetário. Então aqui que vem a grande confusão que as pessoas não entendem. Os Exus da Umbanda não são iguais aos Exus do Candomblé, que também devem ter certa divergência com o conceito de Ifá, certo? Em alguns sentidos, acredito eu. Eu não conheço Ifá para falar muito, certo? Então aí eu tenho que ficar quieto porque eu não conheço. Então o que acaba acontecendo? A pergunta do Sérgio é: qual a relação do Conselho Chamuna com Exu? Basicamente, os Exus, Orixá Exu, são os executores, os engenheiros siderais que estabelecem a estrutura da tríade de cada galáxia e determinam as leis e os programas encarnacionais dentro de cada quadrante de cada galáxia, certo? O que acontece? Os membros da supraconfederação, os membros da Federação Intergaláctica, que entendem, conhecem e interagem com essas hierarquias Chamuna, formatam os tronos, os tronados, que são comandantes cósmicos que vão auxiliar no desenvolvimento tecnológico, social e cultural das raças mais desenvolvidas, das raças com maior desenvolvimento intelectual, espiritual e, consequentemente, tecnológico, para que saiam do fanatismo religioso ou dogmático e entendam o simulador quântico para o crescimento, para que cada um se torne no futuro, associativamente, uma superinteligência cósmica, que a gente entende como filho paradisíaco. Tá? Então esse seria um resumo para colocar para muitas pessoas o entendimento. Tudo isso, gente, está nos meus livros. Eu só estou dando uma pinceladinha. Agora eu vou começar a escrever já, essa semana começo o livro Micá, e a origem micaélica, o conselho emanuélico, o conselho cocriacional, anterior a Avona Shantar, até chegar à criação de Nebadon e todas as questões Konhotá que Sarah tem pelo lado e pela objetiva ou ótica do Micá. Esse livro, quem me pediu foi ele. Eu estava na Argentina, comentei lá no Atacama, Argentina, fazendo uma meditação, e no meio do processo o Micá veio e falou: tu tem que escrever meu livro. Aí eu respondi: fudeu, porque eu vou ter que buscar muita informação quântica de uma física quântica que não é da Terra para tentar explicar algo que é meio complicado, certo? Outra coisa importante: todos os seres como Brahma, Vishnu, Laksé, Micá, Metraton, etc, etc, eles não são a fonte que tudo é. Eles são usuários do sistema, como eu já falei no vídeo anterior. Os criadores da plataforma são os Voronandex, mas não por isso eles são Deus a fonte, como as pessoas querem. Não existe uma fonte única, existem milhões de fontes para cada plataforma, para cada projeto. Tu pode colocar a Ordem Chamuna como a fonte que tudo é de cada galáxia, porque eles determinam os padrões genéticos, cognitivos e as experiências para cada galáxia, tá? Interagindo com o conselho de cada universo local. Então você tem um universo local com uma capital, no nosso caso Salvento, que determina projetos, e esses projetos são aceitos ou não pela Ordem Chamuna de acordo com as condições técnicas bariônicas de cada galáxia, na medida que a configuração da física
quântica e das dimensionalidades permitem que esses projetos sejam ou não desenvolvidos no tempo correto. Ok?